Boa noite a todos. Em nome de Deus, de Jesus, inicialmente quero pedir a permissão ao mentor da casa, irmão Eurípides Barçanufo. Muito obrigado, irmão, pela oportunidade de fazer parte dessa família tão especial. E vou, inicialmente, começar a minha apresentação. Meus irmãos, dando continuidade ao capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E na apresentação de hoje à noite estaremos apresentando as instruções dos Espíritos. Eu gostaria de começar apresentando um texto da irmã Sheila, do Espírito tão especial que cuidou, quando ela esteve encarnada, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E cuidou e deu assistência a muitos irmãos necessitados. E hoje ele continua na espiritualidade trabalhando. Mas ela diz, desse texto, cujo título é Tudo Certo: não se diga sem orientação na tarefa do bem, movimentando providências inúmeras. As leis da vida situam-nos, a todos, cada instante, em linha certa para a construção do reino de Deus. É assim que você está colocado com exatidão, no dia certo, no caminho certo, no lugar certo, na profissão certa, no trabalho certo, na experiência certa, na posição certa, na circunstância certa, com a pessoa certa, com os recursos certos. No que respeita à direção da sabedoria divina, tudo está certo para que venhamos a realizar o melhor, amando e perdoando, aprendendo e servindo. A ação, porém, é nossa. Desse modo, sentir errado, pensar errado, decidir errado ou fazer errado é problema que corre por nossa conta. Irmã Sheila. Dentro do capítulo 13, nós vemos todo o sentimento de justiça e o direito natural que todos nós temos de termos uma assistência dentro da política pública, né? Porque nascemos, crescemos e temos toda a vivência em sociedade, vivemos em sociedade e temos nossos direitos. Assim, no Livro dos Espíritos, na pergunta 873, está lá: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? A espiritualidade responde: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos
noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Aí temos como exemplo o irmão Chico Xavier, que ele disse em um momento de sua vida, quando encarnado, que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Diante desse pensamento do Chico Xavier, nos surgem diversas indagações e questionamentos. Para fazermos o bem, devemos esperar que o necessitado nos procure? Por que Jesus valorizou o óbolo da viúva? Por que não devemos repelir aquele que nos pede ajuda? É possível se fazer caridade quando se dispõe de poucos ou mesmo de nenhum bem material? Onde devemos buscar a nossa paz? A quem cabe socorrer os necessitados? Porque é necessário que tenhamos piedade diante do sofrimento do próximo? Nossa pequena boa ação não seria uma gota d'água no oceano? Porque Deus permite que haja órfãos? Porque o homem se sente muitas vezes decepcionado na prática do bem. Meus irmãos, nós, conforme a espiritualidade menciona nesse capítulo 13, ele coloca duas situações de caridade: a caridade moral e a caridade material. E a irmã Rosália, ela deixou o seguinte pensamento: o preceito de Jesus, amai-vos uns aos outros, manifesta-se na prática da caridade material e moral, sendo que o maior valor tem esta outra, que é a caridade moral, porque exige de quem tem a prática verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância. Completando a definição dessas duas caridades, um espírito protetor menciona a seguinte frase: a caridade não consiste apenas na doação de bens materiais. Uma prece por quem sofre, um gesto de consolo, um sorriso de esperança são aspectos da caridade que não tem preço. Aí indagamos, meus irmãos, qual a diferença entre caridade material e caridade moral? A primeira, que é a caridade material, ocupa-se em atender o necessitado com bens materiais. A segunda, que é a caridade moral, se ocupa em atender às necessidades morais, que nada custa materialmente, porém, sendo a mais difícil de ser praticada. Como podemos exercitar a caridade moral? Pelas pequenas ações de cada dia, como tolerar o semelhante, não desejar mal ao próximo, não revidar as ofensas, saber calar, ignorar a má palavra e o mau procedimento, começando sempre pelos nossos familiares. Meus irmãos, temos numa dessas virtudes de procedimentos para com o próximo a beneficência. A beneficência, ela nos torna próximos do nosso irmão pela compaixão e pela caridade. Assim, o espírito Adolfo, bispo de Argel, ele define a beneficência da seguinte maneira: a beneficência é a prática do bem, a ação de fazer um benefício a alguém. E acrescenta mais: a beneficência é fazer aos outros o que desejamos nos seja feito. Ainda acrescenta: a beneficência faz a criatura olhar as outras como olha a si mesma.
E conclui: a beneficência tem como ocupação tornar felizes os seus semelhantes. Aí passamos para uma próxima situação. Como podemos praticar a caridade no nosso dia a dia? Estendendo o nosso afeto, compreensão, paciência e perdão àqueles com quem convivamos mais de perto, auxiliando sempre os irmãos necessitados, não apenas com bens materiais, mas com as riquezas do nosso coração. Sendo a miséria do mundo tão grande, de que adianta uma ação individual se não podemos resolvê-la? Não se pode acabar com a miséria do mundo com uma pequena ação, mas, através dela, as dores de um infortunado podem ser minoradas, a fome de um carente saciada, a solidão do irmão atenuada. A piedade. A piedade, meus irmãos, é um sentimento divino que nos impulsiona ao auxílio do próximo, à caridade. Todos trazemos do coração essa centelha de amor que precisa do nosso esforço fraterno para expandir-se. A piedade é a primeira das virtudes, é uma emoção celeste, nos faz progredir, nos dispõe ao amor ao próximo, nos impele a socorrer o próximo. A piedade é a precursora da caridade. A piedade nunca nos afasta dos aflitos. A piedade não deve ser abafada no coração, e sim praticada. O irmão Miguel, no item 17 do capítulo 13, ele sintetiza em pequena frase: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. A orfandade. A orfandade é uma das mais difíceis provações porque passa o espírito encarnado. É também um desafio à nossa solidariedade cristã. Amparar o órfão é o ato que agrada a Deus e, portanto, eleva espiritualmente quem a pratica. Na nossa sociedade, no mundo atual, nós assistimos ainda as pessoas idosas serem órfãos de seus filhos vivos. Os órfãos, segundo um espírito familiar, agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende a prática de sua lei. Aí questionamos, por que Deus permite que haja órfãos? É para oferecer aos órfãos e aos que lhes estão vinculados a oportunidade de exercitar a fraternidade, resgatar débitos adquiridas em vidas anteriores, exercitar a humildade e outras virtudes, além de servir de auxílio na aprovação de pais impedidos de procriar. Vence novamente o questionamento da caridade e amor ao próximo. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Logo em seguida, meus irmãos, a espiritualidade, no capítulo 13, nos questiona os benefícios pagos com a ingratidão. Aí vem a seguinte pergunta: que se pensar das pessoas que, tendo os seus benefícios pagos com a ingratidão,
não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos. Um espírito protetor, em duas situações, se expressa da seguinte forma: nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. E complementa: há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá um apreço àquele que não a busca no mundo. Finalizando, meus irmãos, as duas últimas situações que os Espíritos, no capítulo 13, mencionam, seriam os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Na primeira situação, benefícios pagos com a ingratidão, perguntamos: por que Deus permite que sejamos pagos com a ingratidão? Para experimentar nossa perseverança no bem, para que possamos desenvolver a nossa capacidade de fazer o bem, sem visar qualquer espécie de lucro. Aí fecha-se uma reflexão. Aproveitar todas as ocasiões de servir ao próximo é dever de cada um de nós, pois somos devedores uns dos outros e, através da prática desinteressada do bem, não só reparamos falta de vidas anteriores, como aceleramos nossa caminhada de volta ao Pai. Na beneficência exclusiva, temos a seguinte pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. Porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. E fecha-se uma reflexão: amar e beneficiar exclusivamente aos que nos amamos é dever. Amar o próximo é considerar todos os homens como nossos irmãos e estender-lhes os benefícios que estiverem ao nosso alcance, sem escolher o objeto da nossa atenção, nem sequer esperar qualquer forma de retribuição. Fechamos novamente o raciocínio com a caridade e o amor ao próximo. Temos a irmã Dulce, né, que praticou isso também aqui no Brasil, e ela dizia: a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. No capítulo 13, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 3 a 4. E a reflexão que fica é: lembrai-vos ainda que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. E Jesus disse: que a vossa mão esquerda
Ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. E eu fecho o nosso estudo da noite de hoje uma reflexão do espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 7, quando ele fecha a questão 326 do Livro dos Espíritos. E nesse livro Filosofia Espírita, ele colocou o título de Honras Ilusórias. Deixa eu abrir aqui. Ele fala o seguinte, sobre essa questão. O espírito que se encontra em homogeneidade, o ideal cristão, está livre das ilusões mundanas. E as honrarias que lhe são prestadas na terra são apenas de interesse pessoal dos que lhe vivem. Quase sempre ele se desliga deste tipo de chamamento, embora possa sentir-se feliz com a sinceridade de algumas homenagens, ou quando estas possam redundar em benefício à coletividade ou favorecer o progresso das criaturas, sejam elas ou não amigos e familiares. Por vezes, deixa de participar das homenagens em sua honra para atender chamados e ir ao encontro dos corações sofredores. É como se fosse o óbolo da viúva. O amor fala muito mais alto do que todas as honrarias prestadas como recordação do que o Espírito fez no mundo, quando encarnado, o que para ele não passa de simples dever para com a consciência. O seu ideal é conduzir corações, onde quer que seja, para o chamado do Cristo de Deus, na volta do homem para dentro dele mesmo, aparando as arestas que conotem imperfeição ou equívoco de ordem comportamental e dirimindo as dúvidas acerca da vida eterna na caminhada da alma no mundo espiritual. Assim, as honrarias do mundo são tempo perdido para as almas de escola. Somente os espíritos inferiores com elas se comprazem e inspiram outros a acompanhá-los nessas práticas. Se para o espírito encarnado, já razoavelmente evoluído, as estátuas e monumentos em louvor dos mortos possam ter o seu valor histórico ou cultural para a posteridade, para o desencarnado não tem o mínimo valor, permitindo-nos até afirmar que certas homenagens, se não afetivadas, teriam evitado muita perturbação espiritual para muitos. Além disso, os recursos desprendidos com essas homenagens, se fossem canalizadas para as áreas prioritárias de necessidades, teriam favorecido a muitos que passam por toda espécie de provações. Lamentavelmente, ainda estamos no tempo em que homens públicos, governantes e detentores de poderes vários, esbanjam vultosas somas com homenagens e estátuas, em detrimento da indigência generalizada, esquecendo-se deliberadamente de investir no ser humano, favorecendo o seu progresso em todos os sentidos. Sem dúvida, serão penalizados por isso. É certo que os que estão inseridos nos quadros de sofrimento passam por provações necessárias, o que não invalida, todavia, o dever de os mais fortes auxiliarem os mais fracos. E da prática sincera desse dever é que surgirá, inevitavelmente, a real igualdade social entre os homens. O empenho para que o Evangelho do Cristo demore a circular no mundo é o medo dos poderosos, dos detentores dos bens terrenos e materiais, de perderem suas propriedades em favor dos que sofrem.
Contudo, com a vinda de Jesus à terra, para os que sofrem todos os tipos de infortúnio, a perspectiva é de suavização dos julgos e de que seus fardos se tornarão mais leves. E o cristianismo alevanta-se como a realidade do presente e para o futuro. Sem Jesus, qualquer ideia de igualdade social se torna inadequada para a humanidade, mesmo que traga na sua essência convicções, pois os próprios homens tendem a mudar as ideias de acordo com os seus sentimentos. O Evangelho há de ser a carta magna de todas as nações do mundo, onde todos os homens de bem hão de se inspirar para seus projetos com vistas para o futuro, sem se preocuparem com honrarias ilusórias. Devolvo a palavra a você, irmão Antônio, e desejo muita paz a todos. Que assim seja. Nossa gratidão ao nosso irmão João de Deus pelo trabalho, pela apresentação, e digo até de uma forma não convencional, né? Você passou os itens, né? Do item 9 ao item 20, vamos saber, né? O PCF, é o item 20, fazendo uma dissertação variada, né? Falou sobre tudo e basicamente fechou com essa obra, né? Com esse texto de Milanês. Nossa gratidão e bem-aja por contribuir para o nosso avanço, para a nossa reflexão. Bom, que bom que temos bastante tempo ainda para podermos evoluir nas nossas reflexões, né? Então, vou aproveitar para abrir o canal agora para que cada um possa se juntar a esse estudo e possa adicionar o seu ponto de vista ou o seu questionamento. Então, meus irmãos, fique aberto a partir de agora. Está todo mundo acanhado para começar a falar. Bora, seu Inácio, vamos começar e depois vamos ver quem vem em seguida. Bem, meus irmãos, valeu, João de Deus, muito boa a sua exposição. A estrutura que você elaborou aí para passar para nós a mensagem foi ótima. Como sempre, eu vou fazer a vinculação entre a leitura feita hoje e o capítulo 10, item 20. Tudo depende da intenção. O item 19. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. E a resposta foi: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstração de reconhecimento é não fazer com desinteresse. É exatamente esse o ponto. Lamentavelmente, nós, a humanidade, ainda tentamos ludibriar, usando da hipocrisia e tentando tirar proveito da oportunidade de, entre aspas, fazer a caridade. Nós ainda não aprendemos verdadeiramente a lição do Cristo, porque não importa se eu vou fazer a caridade para muitos ou para um apenas, porque Jesus diz que eu tenho que fazer ao meu próximo o que eu quero que me faça. E a lei é a lei de amor. Mas, infelizmente, a gente ainda não assimilou isso. A humanidade ainda tem muito o que aprender. Eu indico, sugiro a todos a leitura da introdução
do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Ele fala, em 1900, ele vai falar sobre uma realidade que a gente ainda está vivenciando. O que é que acontece com a humanidade? Ele diz assim: a origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Não se transforma uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições nada são sem os costumes. Sendo uma sociedade a resultante das forças individuais, boas ou más, para se melhorar a forma dessa sociedade, é preciso agir primeiro sobre a inteligência e sobre as consciências dos indivíduos. Aí ele faz um alerta que, lamentavelmente, é uma realidade na atualidade. Ele diz assim: não se procura outra coisa senão conquistar direitos. Entretanto, o gozo dos direitos não pode ser obtido sem a prática dos deveres. O direito sem o dever, que o limita e corrige, só pode produzir novas dilacerações, novos sofrimentos. Então, a humanidade precisa realmente voltar a sua atenção para o que tem que aprender, o que eu preciso assimilar de verdade. O problema do ser, do destino e da dor. A humanidade não busca saber o que está fazendo. Qual é o meu problema? Realmente, o que é que me dá, o que é que me causa dificuldades em viver? Por que é tão difícil viver e conviver? Geralmente a gente acha que é a culpa do outro. A gente se esquece de autoavaliar. Como é que eu me comporto com o meu semelhante? Então, o cristianismo tentou, nos primórdios, fazer o seu trabalho, deixou as sementes, porque até hoje a humanidade ainda não assimilou suas lições. E agora nós temos a ciência espírita fazendo o aprofundamento dessas reflexões. Então, nós estamos com tudo à nossa disposição para que a gente se autoavalie e entenda que eu tenho que cuidar da minha evolução, não da evolução do meu semelhante. Eu posso ajudá-lo da minha cooperação, mas o trabalho que eu tenho é comigo. Se eu não me corrigir, eu não posso ajudar a ninguém. Porque se eu faço a caridade esperando o retorno, eu ainda estou equivocado. Então, a reflexão que a gente precisa fazer é que eu tenho que agir com honestidade, porque ele diz aqui, se aquele que você fez a caridade não olhou, não observou, não considerou, mas Deus sabe. E é a ele que a gente tem que, digamos assim, prestar contas. Porque as coisas que ocorrem nas nossas vidas, elas têm o objetivo de nos ajudar a crescer. Então, quando eu me deparo com a situação de fazer a caridade, mas eu só quero fazer se houver propaganda, lamentavelmente não é caridade. Meu objetivo, a minha intenção é tirar proveito da situação. Então, a gente está vendo aí, né, e esse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, ele a cada momento, a cada linha que a gente vai lendo, ele nos dá uma lição de como a humanidade ainda age de forma equivocada. Não é preciso muito, é somente analisar o que a gente está lendo. A gente vai se perceber equivocado. A gente vai olhar e perceber os nossos erros. Porque é preciso realmente a gente atentar para isso. Fazer o bem apenas para receber demonstração de reconhecimento é não o fazer sem desinteresse.
não tem valor, porque o meu interesse vai eliminar o bem que eu tiro. A pessoa que recebe o bem se beneficia, mas eu que tive a oportunidade de fazê-lo, não vou tirar proveito, porque a minha intenção era a minha promoção. Quero deixar bem claro que é minha opinião que eu estou colocando agora, em cima do texto, que o texto é perfeito. E parabéns, João de Deus, pela sua exposição. Muito obrigado, seu Márcio, pelas suas palavras, pela sua reflexão. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou provocar um pouco, o que a nossa turma me permite. Eu estou vendo aqui esse item 9, né? E ele está com a cara de Eugênio, a caridade material e a caridade moral. Eugênio, nos ajuda aqui a ir um pouquinho mais longe, mostrando-nos a sua perspectiva em relação a essas duas caridades. Ou será que é só uma? Caridade moral, boa noite a todos. Caridade moral, parabenizar o João aí pela explanação, muito boa, João, meu lateral. Eu vejo, Antônio, a caridade material, como o próprio João colocou, como sendo aquela história da esmola, né? Da coisa mesmo, da cesta básica, seja de um trocado, seja de alguma forma nesse sentido. E a moral, desde que é a mais difícil de ser realizada, segundo a exposição aí feita pelo e o próprio livro, né, do Evangelho, é aquela em que mexemos com a questão espiritual, né, onde uma oração, um escutar, uma pessoa ter a paciência de escutar, de ser indulgente, e várias outras formas morais da gente poder exercer essa caridade. De forma bem simplificada, João, é assim que amigo Antônio, é assim que eu vejo esses itens, sabe? Retorno a palavra aí para você. Bom, Eugênio, aí eu fiz uma pergunta aí. Será que não é a mesma coisa, Eugênio? É a caridade moral e a caridade material? Não vejo, quer dizer, em termos de caridade, sim, né? Mas essa diferenciação de caridade moral, que eu entendi a pergunta, qual seria exatamente esse diferencial, foi o que eu tentei expor aí nessas simples e modestas palavras. Ok. Eu estou provocando mesmo, estou querendo que o povo vista aqui essa dúvida que eu tenho, né? E que eu posso depois dar também uma pequena contribuição. Mas eu vou continuar provocando e vou chamar para o nosso diálogo, já que temos tempo ainda, nosso irmão Marcos Melo. Marcos Melo, você poderia ajudar? E aí, Toninho, boa noite, pessoal. Você hoje está um inquisidor danado, né, rapaz? Você hoje não está querendo que os outros trabalhem, né? Mas tudo bem, vamos fazer parte aí dessa colaboração de hoje. Eu estou com a câmera fechada aí porque minha internet não está bem e eu estou com receio de que ela venha a cair. Por isso que eu estou economizando na imagem. Mas o tema de hoje, parabéns, João, foi muito bem colocado. Você está inovando e trazendo uma nova perspectiva de abordagem da forma como você está fazendo. Eu acho muito interessante, Tony, essa questão dessas duas caridades, e destaco um pequeno fragmento dentro do capítulo 13, e principalmente nas instruções dos Espíritos, no item 9, quando ele vem assim: crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo
quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habitual a escarnear, a escarnecer, né? Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam acima de vós, quando na vida espiritual, a única real, então, não raro, muito abaixo. Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porque não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. E aí você, quando pergunta, né, é a mesma coisa, a caridade material e a caridade moral? Eu acho que ambas estão interligadas quando você tem o prisma, esse prisma material em todos os aspectos, porque a palavra é um lançar da matéria, né? A matéria ela está revestida tanto do amor, quando você sabe amparar, sabe acolher, e também está revestida dos fluidos materiais densos, quando você critica, quando você tem um olhar, como esse nosso irmão colocou aqui, do escarnecer, né? A irmã Rosália, que ela faz a contribuição. Então eu creio sim que existe essa similaridade na caridade material e a caridade moral quando a gente traz e faz a vinculação com o que a gente está estudando, tanto no livro dos médios quanto no livro dos espíritos. Nós lançamos ontem. Então, é uma questão... Eu dei um adiantônio agora, né? Eu viajei um pouco no aprofundamento dessas questões, mas se formos olhar pelo olhar simplista, sim, a caridade material e moral seriam duas totalmente diferentes, duas formas de o praticar. Mas se olharmos no aprofundamento do que é matéria, do que é pensamento, do que é que nós emitimos quando lançamos para o outro, nem que seja um olhar de caridade, também estamos transmitindo a matéria, né? Não essa matéria que vai, vamos dizer assim, suprir a necessidade da carne, mas principalmente a necessidade do espírito. Então, sim, Tony, na minha visão, são a mesma coisa quando você tem esse prisma de olhar. E são totalmente diferentes quando você tem um olhar um pouco mais denso, né? Será isso que você queria, meu amigo? Eu trago mais um pano de fundo aí para você desenvolver, porque isso aí é uma especialidade sua, viu? Não é minha, não. Não, meus irmãos, que bom que nós estamos hoje, assim, sendo surpreendidos todos. No primeiro fomos surpreendidos pela apresentação do João de Deus, que fugiu aos nossos parâmetros habituais, e agora com esta, digamos, com esta novidade que é de fazer essas pequenas provocações, né, que eu não preparei, mas que eu estou gostando bastante. Então, digamos, meu irmão, assim, contribuindo um pouquinho, eu acho que no nosso avanço, realmente nós tendemos a dissociar as duas, até porque, de alguma forma, para nós, se nós as dissociarmos, é um pouco de, como é que eu vou dizer, é um pouco, estamos faltando a palavra, mas vamos lá, deixa eu ver. Assim, é confortante para nós, tá? Se dissociar, não, eu vou fazer uma, eu vou fazer outra, mas assim, na verdade, é impossível dissociar as duas. Na minha questão, isso me levanta até problemas no dia a dia, né? Porque às vezes eu faço isso de uma forma inconsciente e outras eu faço de uma forma consciente e fico pesaroso por isso. Eu acredito que seja uma falha ainda no meu caráter. Eu estou tentando entender melhor este tema para poder me comportar melhor diante desse questionamento que eu mesmo coloco para mim. Mas eu acredito, meus irmãos, que a caridade é só uma, tá? Então não tem como dissociar, até porque você tem que moralizar, digamos, tem que ensinar, tem que doutrinar, enfim, tem que ajudar, mas, assim, como nós vivemos num mundo, somos espíritos vivendo em um mundo materializado, acredito que nós temos que agir nas duas situações. Inclusive, a nossa, digamos, inteligência, intelectualidade moral, ela comanda as outras. Então, se comanda as outras, não tem como nós vermos um irmão
padecendo por dificuldades materiais, sejam elas quais forem, até do corpo físico, que seja, sem eu poder nos ajudar. Isto é, não, eu vou ficar aqui só rezando por ele e não vou ajudá-lo nas suas dores, e seja os seus sofrimentos. Não seria sequer justo, né? Bom, eu vou parar por aqui, porque eu tenho mais um desafio aqui, tá bom? Eu vou escolher aqui uma pessoa, ainda temos um tempinho, eu vou escolher aqui uma pessoa para poder falar um pouquinho sobre órfãos. Vamos chamar nossa irmã Fátima. Fátima, você escutou como eu escutei a apresentação do nosso irmão João, e realmente eu gostaria de saber o seu ponto de vista sobre aquilo que nos foi apresentado. Assim, para mim foi tocante, né, e me trouxe uma reflexão maior sobre o tema. Fátima, você poderia nos fazer uma pequena reflexão em relação àquilo que nós tratamos aqui esta noite sobre os órfãos? Boa noite, meus irmãos. Parabéns, João de Deus, pela excelente explanação hoje do Evangelho. Muito bom. Sobre os órfãos, né? Eu entendo, vi aqui no texto, né, que os órfãos não são só as crianças, né, que perderam seus pais, mas também são todas as pessoas que estão sozinhas e abandonadas, né? Então, aqui nós temos as crianças que perderam seus pais, mas nós também temos os velhos, né, que muitas vezes são abandonados em asilos, ou até mesmo em casa, né, abandonado à própria sorte. A gente vê muito isso, né? Pessoas que precisam da nossa atenção, do nosso auxílio. Eu vejo assim, por exemplo, crianças, você vai num orfanato, as crianças, elas recebem muito mais atenção do que quando você vai num asilo, né? Um abrigo para idosos. Então, você vê como a solidão deles é grande, né? E nós poderemos praticar esse ato de caridade também, dando essa caridade moral para eles, né? Que eles necessitam muito. E eu vejo também que o idoso, na realidade, observando, é como uma criança, né? Eles voltam a ser crianças, né? Então, é bem interessante, porque eles requerem todas aquelas atenções que um bebê vai precisar. É como se fosse um fluxo contrário, né? Então, eles voltam a usar fraldas, muitos precisam que sejam alimentados, muitos têm problema para se comunicar, né? Porque já perderam muita coisa, alguns já sofreram algumas doenças que os fazem a ter dificuldade de se comunicar. Então, realmente, é muito carente e é muito sofrido, porque a gente vê a criança, quando você vai ver você vai visitar um orfanato, que você vê as crianças, muitas crianças, elas têm uma alegria, né? A alegria da criança é aquela perspectiva ainda de uma vida toda que eles têm pela frente, é a esperança, né? De serem adotados, de encontrar um lar, de que uma família os adotem, mas o ancião, o idoso, não. Eles estão lá sabendo que realmente que eles estão no final da vida, né? E aí muitos não têm mais essa esperança que você vê nos olhos da criança, né? Eles estão totalmente perdidos. Muitas vezes teve uma vida muito sofrida e estão lá esquecidos e abandonados. Então, no meu ponto de vista, inclusive, eu acho até que os idosos precisam mais ainda também da nossa atenção, da nossa caridade, da nossa piedade, né?
É isso aí, Antônio. Que bom que ver todo mundo participar. Eu peço perdão por não ter avisado ninguém, mas eu também não fui avisado. João, eu não me disse como é que ia ser a apresentação dele, e, na verdade, isso foi provocado, e eu fiquei provocado todos, espero que me perdoem de não ter combinado isso com ninguém, mas está sendo muito bom esta participação. Essa reflexão sobre os órfãos, eu vou só gastar aqui 2 minutinhos, tá certo? Para mim, os órfãos que estão tratados aqui no tema realmente são as crianças, assim, de uma forma direta. Mas, conforme falaram vários irmãos, e a Fátima também colocou o grupo dos idosos também abandonados, né? Então, a gente pode considerar todos os excluídos, seja individualmente ou coletivamente, como afetados por essa situação. Eles nascem normalmente de uma família, mas são abandonados digamos, pelos pais, e muitas vezes são abandonados por nós mesmos. Existem populações inteiras que eu posso considerar também em situação de orfandade, tá? São populações sofridas, normalmente em África, em países asiáticos, enfim, países de terceiro mundo, muitas vezes até, sei lá, se não se dá de quarto ou quinto mundo, são esquecidos, são excluídos. E entendendo que os pais, eles são os mentores, né? A gente sabe que a função dos pais é mentorar, né? É orientar e conduzir aqueles espíritos que chegam e que nos são entregues ou são entregues para nosso cuidado, para nossa responsabilidade, né? Para nos ajudarmos a progredir, não é isso? Então, nós podemos também encarar todas essas populações como órfãos das sociedades mais avançadas. E neste texto e nesta apresentação nós vimos que realmente nós temos essa obrigação. Nós, os que estamos mais favorecidos, intelectualmente, materialmente, moralmente, temos a obrigação de proporcionar aos que estão menos favorecidos nessas áreas a sua evolução. Isto é uma obrigação de todos nós adotar, seja uma criança, seja um velho, um velhinho, e principalmente nós, como coletividade, adotarmos os excluídos. Eu gostaria muito de poder ajudar nesta situação. Estou tentando imaginar como eu, como individual, ou nós, como coletivos, poderíamos fazer alguma diferença, nem que fosse mínimo, para acabar ou minorar esse sofrimento e essa situação. Bom, eu vou parar aqui e tenho um pedido para Kaline. Kaline, olha, ficou querendo também entrar nessa nossa discussão, nesse nosso debate. Kaline, pois seja muito bem-vinda. Boa noite, meus irmãos. Primeiramente, parabéns a João de Deus, né? Trouxe várias reflexões para nós. E eu quero compartilhar um pouco, assim, do meu raciocínio em relação a tudo isso que a gente estudou hoje. Fazem 4 ou 5 anos que eu faço parte de um grupo lá em Fortaleza, né? Que é chamado Amigo de Ângeles, que a gente faz ações no orfanato e asilo. E aí, logo no início, quando eu comecei, que a gente vai se envolvendo emocionalmente com aquelas situações, eu criei uma revolta, às vezes, dentro de mim, né? Eu ficava, como aquelas crianças foram abandonadas daquele jeito? Porque elas vieram parar no orfanato, os idosos também, né? E eu acho que depois, de fato, quando eu comecei a estudar o Evangelho, me veio um conforto maior em relação a isso. Por quê? Porque eu sei, assim, hoje em dia eu entendo que existe um plano reencarnatório, existe todas umas provas que a gente tem que passar para buscar evoluir. E aí, coincidentemente, nesse período que eu comecei a estudar o Evangelho durante a pandemia com vocês, eu também soube de alguns dos idosos que eu ficava refletindo assim, o quanto eles causaram sofrimento à família deles, por isso assim foi abandonado.
judiaram de neta, essas coisas todas. E aí eu fiquei observando que a caridade que às vezes a gente acha que está fazendo por participar de um grupo que vai levar conforto, atenção a um asilo, a um orfanato, às vezes essa caridade está sendo muito maior com a gente mesmo, porque leva a gente a refletir de várias formas o quanto beneficiado a gente está nessa determinada situação, em poder dar uma atenção, em poder dar algo material, porque a gente passa a ver o quanto a gente tem a agradecer e a continuar evoluindo, né? Para jamais estar diante de aquela situação. E aí eu também vejo, assim, a possibilidade, como você tocou, quando assim, aquelas crianças são adotadas, a alegria que né? Aquelas famílias que várias vezes assim, nem conseguem gerar um filho e vão lá e adotam aquelas crianças, a oportunidades que elas vão ter, né, de evoluir também, de crescer na vida. Então, assim, era essa o meu raciocínio que eu queria compartilhar com vocês, que às vezes a gente acha que a gente está fazendo caridade aos outros, né, e na verdade a gente está fazendo uma caridade moral a nós mesmos, né, porque nos permite olhar para dentro e buscar essa transformação que vai fazer a gente ir evoluindo. Então, era isso. Passo a palavra para você, Antônio. Que bom, Carlinhos, que você se colocou e nos permitiu, com esse testemunho, refletirmos mais e podermos avaliar um pouco mais essas reformas íntimas que nos compete ir fazendo, né? Ir executando. Muito bom. Meus irmãos, hoje eu estou com muita alegria por ver todo mundo aqui participando e evoluindo, né? Neste conhecimento que é o santo conhecimento. Exatamente o que vem do Evangelho, seja do Evangelho de Cristo, seja do Evangelho segundo o Espiritismo.